Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é quinta-feira, 15 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, a espiritualidade, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, espíritos de luz. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade bendita que tivemos mais uma vez hoje, ao abrirmos os olhos da carne, a oportunidade desta existência, desta reencarnação. Agradecer ao Mestre Jesus por toda esta criação, este amparo que temos para nos desenvolvermos, para aprendermos a seguir o bom caminho. E aos espíritos amigos, por todo o bom acompanhamento, pelas boas inspirações, que eles estejam conosco hoje na nossa jornada, nos inspirando bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, nos nossos lares, nas nossas tarefas, enquanto estivermos sós. E que, sobretudo, tenhamos força, vontade verdadeira e fé para escutar os bons conselhos, seguir os bons caminhos. Permaneçam conosco hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos refletir um pouquinho, estudar algo. Então hoje nos caiu na introdução, item 2, autoridade da doutrina espírita. Nós já vimos algo sobre a nossa introdução, né? A nossa introdução, a introdução do Livro dos Espíritos, ela é dividida em 4 partes, nós já vimos. Mas sempre é bom relembrarmos. Ela é dividida em 4 partes, que a primeira é o objetivo da obra. Kardec organiza para que nós possamos entender o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele divide em 4 partes. Na primeira ele explica esse objetivo. Na segunda ele vem falar sobre a autoridade da doutrina espírita através do controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Na terceira parte, as notas históricas, que vêm nos explicar sobre alguns termos que são muito importantes. E a última parte, ele vai falar sobre Sócrates e Platão, que foram os pensadores que antecederam Jesus e que são considerados, trazidos aqui como os precursores da doutrina cristã, porque alguns aspectos do que eles acreditavam já trazia muito da semelhança do pensamento cristão. Mas o que nos veio hoje é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então vamos ler. É bem extenso, é para estudarmos durante toda esta existência. Isso sempre é bom a gente relembrar. Vida é uma só, nós somos espíritos imortais, nós temos uma vida, mas nós temos muitas existências, muitas reencarnações. É claro que no dia a dia a gente usa a minha vida, esta vida, num sentido como licenças, mas se quisermos usar no sentido correto, vida uma só que é imortal. Existências, reencarnações são diversas. Então,
Controle universal. Ele é bem extenso, é para ser estudado durante toda a vida e toda esta existência. E nós, longe de querermos aqui fazer esse estudo, que não é o nosso propósito. Então nós vamos ler o primeiro trechinho. Se a doutrina espírita fosse uma criação humana, puramente humana, só teria por garantia o conhecimento daquele que a tivesse criado. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Perfeito até aqui, nós conseguimos entender. Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único espírito, a um único homem, nada poderia garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele único homem que a tivesse recebido. Mesmo que esse homem fosse portador de uma sinceridade absoluta, ele poderia, no máximo, convencer as pessoas do seu meio e até ter seguidores, mas jamais conseguiria reunir a todos. Mais um parágrafo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir as suas palavras. Muito bem, nós vamos parar por aqui. O que Kardec vai nos ensinar, nos explicar aqui ao longo dessa segunda parte da introdução, que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos? Como aconteceu, o porquê da terceira revelação, né? Vamos lembrar que nós já vimos aqui, tá na primeira parte também. Primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, nosso mestre, e a terceira dos espíritos. Lembra que Jesus disse: eu vou ainda, meu Pai ainda vai enviar um Consolador que vai ficar para sempre com vocês. Nós acreditamos que esse Consolador é a doutrina espírita. Que quis Deus que não viesse pela mão de um único homem ou pela boca de um único homem, porque tirando Jesus, que homem poderia ser esse? Né? O máximo, como diz aqui, que esse homem, por mais sincero que fosse, dotado de todas as boas intenções, este homem conseguiria atingir um determinado número de pessoas. Então, todo o espiritismo, toda a doutrina foi preparada para acontecer, para ser revelada simultaneamente em todos os polos, como diz aqui. Para nós resumirmos, neste primeiro momento que estamos falando sobre esse assunto, veio através da mediunidade. Diversos médiuns recebendo os mesmos ensinamentos, sem se conhecerem, em diversos pontos do planeta. Kardec, quando entendeu e aceitou a doutrina como algo sério, importante a ser revelado, tomando posses daqueles diversos cadernos que seus amigos lhe entregaram, começou a ler, analisar aqueles estudos e começou então a questionar diversos médiuns em diversos pontos, fazendo as mesmas perguntas, sem que eles se conhecessem, soubessem sequer da existência uns dos outros em diversos pontos do planeta, do que Kardec conseguia alcançar, obviamente. Surpreendentemente para Kardec, hoje nós entendemos que são os espíritos que se prepararam e organizaram toda essa beleza, as respostas eram as mesmas. Por isso que Kardec teve um método comprovado, método científico comprovado, que aquilo era uma verdade. Portanto, é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Nós trouxemos aqui uma nuance muito superficial e muito rápida do que é o controle universal dos ensinamentos dos espíritos.
Portanto, fica, quem se interessou pelo tema, que gosta dessa parte, fica o convite para fazer um estudo aprofundado. Mas, então, inquestionavelmente, Kardec conseguia comprovar que médiuns em diversos pontos diferentes, sem sequer saberem a existência uns dos outros, recebiam as mesmas mensagens, trazendo as mesmas orientações, comprovadamente sendo aquilo uma mensagem verdadeira. Como disse, existem muitas outras nuances a serem observadas, mas é isso. O que nós podemos trazer para a nossa reflexão, para não ficarmos só num estudo? Que nós, hoje em dia, uma coisa interessante, aliás, nós percebermos aqui, é que talvez hoje a codificação não conseguisse acontecer, porque com a rapidez da informação, quem iria garantir que um médium lá de um ponto do planeta não conversou com o outro muito rapidamente, não organizaram um plano para dizer, olha, recebi. Tinha que ser na época, que eram cartas, que não tinha como acontecer essa troca de informações. Por isso que conseguiu se comprovar. Hoje não conseguiríamos. E justamente nesse contraponto, nós temos tanta informação, nós temos toda a codificação, tanto, não precisamos mais ir a bibliotecas, perguntar para grandes mestres, temos tanto como aferir as informações. Estamos falando do viés espírita, nem saindo do viés espírita. Por que nós nos entregamos assim a tantas mensagens e nós adoramos aquelas que são bem fantasiosas, né? Ai, a psicografia do fulano de tal que está prevendo o não sei o quê. Por que nós ainda nos apegamos tanto a essas coisas, não é mesmo? Por qual a nossa necessidade do místico, da previsão do futuro? Será que nós, como espíritas, não precisamos amadurecer para a verdadeira fundamentação da doutrina, do ensinamento moral? Que fique para nós assim, da gente não perder o nosso tempo precioso desta reencarnação, assistindo, lendo coisas. Vamos ter esse crivo, este crivo que Kardec trouxe aqui no inicinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ter esse senso crítico de para que as coisas servem, aonde vão nos levar, para que a gente não passe os dias pensando coisas inúteis, fazendo comentários errados, às vezes falando, o Espiritismo diz, a gente nem sabe se aquilo é verdade. Quem disse, de onde veio aquela informação, qual a fonte, né? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, tem uma campanha Comece pelo Começo, né? Pelo início, algo assim, sempre incentivando nós lermos e relermos a codificação. Toda a obra de Kardec, mas especialmente os 5 livros. Se nós só nos atermos a eles, nós já estaremos muito bem amparados. Depois irmos para o restante e, por último, irmos a coisas das redes sociais, né? Porque não que elas não sejam importantes, elas são. O problema é quando nós não conseguimos distinguir se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, quem sabe hoje para nós não era importante que nós ficássemos com esse puxãozinho de orelha da espiritualidade amiga. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos, vamos ver. Liberdade de pensar, olha só. Lei de Liberdade, capítulo 10, terceira parte, pergunta 833. Kardec perguntou: existe no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? Vamos ver o que os espíritos responderam. É através do pensamento que o homem desfruta de toda a liberdade, sem limites, porque para o pensamento não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação
da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar. Por isso, a importância de desenvolvermos o nosso conhecimento e discernimento, porque não podemos impedir ninguém de pensar, mas podemos auxiliar que as pessoas se percam na sua construção de conceitos, não é mesmo? E acabem se perdendo no que pensam. Mas além disso, Kardec quis perguntar se existia alguma forma do homem ser totalmente livre, e os espíritos responderam que sim. Na nossa mente nós podemos ser o que quisermos, não é mesmo? Por isso que a mente, os pensamentos são tão importantes, e por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Vamos encerrar fechando os olhos e agradecendo ao Pai mais uma vez pela oportunidade bendita desta existência, da vida imortal. Que nós possamos fazer jus a este presente que temos de estar encarnados, vivendo experiências para o nosso amadurecimento, para a nossa caminhada rumo ao Pai. Permaneçam conosco, espíritos amigos, hoje e para tudo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.